E se eu te disser que tudo o que você ouviu falar sobre Jesus abominar a homossexualidade for, na verdade, um dos maiores equívocos teológicos da atualidade? Hoje, a gente vai olhar para a homossexualidade e Cristo de um jeito que quase ninguém tem coragem de mostrar. De uma forma que os pastores das grandes igrejas se recusam a pregar aos seus fiéis. Você já deve ter se perguntado: a Bíblia realmente condena a homossexualidade? O que Jesus pregava? O que Jesus diz sobre o amor? E, principalmente, o que ele realmente pensava sobre pessoas LGBT no tempo em que viveu no Oriente Médio? Esse vídeo é para você que já foi ferido pela religião. Talvez por um pastor, por uma igreja, por alguém que usou o nome de Jesus para te diminuir. É para você que cresceu com medo do inferno, com culpa por amar, com vergonha por simplesmente existir. Para você que foi expulso de casa, silenciado pela família, ignorado pela comunidade e até usado como exemplo negativo no púlpito. Aqui você não vai ouvir achismos, medo ou intolerância, só contexto histórico, base teológica séria e o que o próprio Evangelho expõe sobre o comportamento de Jesus com quem era considerado fora do padrão naquela época. E eu já adianto uma coisa: o que você vai descobrir hoje pode mudar totalmente a forma como você enxerga a sua fé, sua identidade e a compaixão de Jesus sobre todas as pessoas. Então, antes de desmontar o que muitos líderes religiosos repetem sem pensar e revelar o que Jesus realmente ensinava sobre amor, inclusão e compaixão, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque este vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir há muito tempo. Quando as pessoas perguntam se a Bíblia realmente condena a homossexualidade, quase sempre citam, como base argumentativa, as mesmas duas passagens, Levítico e Romanos. E é exatamente por isso que estudiosos como o teólogo e sacerdote Daniel Helminiak dedicaram anos para analisar, palavra por palavra, o que esses textos realmente queriam dizer. E o resultado dessa análise é simples, direto e totalmente diferente do que muitos pastores pregam. Em Romanos 1:26 e 27 diz: "Por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro." Esse trecho usado pelos cristãos para condenar a homossexualidade não trata de relacionamentos amorosos, estáveis ou afetivos entre pessoas do mesmo sexo, mas isso é uma leitura fora de contexto, e Paulo jamais escreveu pensando no que hoje chamamos de orientação sexual. Para entender essa passagem, precisamos voltar ao cenário em que ela foi escrita. De acordo com Daniel Helminiak, Paulo estava falando de Roma, o centro do império. Ali, práticas religiosas envolviam cultos pagãos, idolatria, exploração sexual e rituais onde o sexo não era expressão de amor, mas excesso, dominação e poder. Homens livres usavam escravos, jovens e prostitutas como símbolo de status. Não havia afeto, havia hierarquia. E Paulo deixa isso claro logo antes do trecho polêmico, quando diz que essas práticas surgem porque as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a adorar ídolos no lugar do Criador. Ou seja, o problema não era o sexo entre iguais. O problema era a idolatria transformando pessoas em objetos. E aqui vem o ponto que quase nunca é citado. No capítulo seguinte, Paulo faz uma virada radical no argumento. Ele diz: "Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque pratica as mesmas coisas." Isso revela o verdadeiro propósito do texto.
Paulo constrói um discurso chocante para atrair os moralistas e então desmonta o julgamento religioso, mostrando que todos falham, todos dependem da graça e ninguém ocupa o lugar de juiz. Romanos 1 não é um ataque à homossexualidade. É uma armadilha retórica contra a hipocrisia. Usar essa passagem para condenar pessoas LGBT não apenas ignora o contexto histórico, ignora o próprio movimento do texto. Paulo não estava tentando excluir, ele estava mostrando que ninguém é moralmente superior. Já em Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13 diz: "Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação." Mas uma coisa importante a se lembrar sobre Levítico é sobre o contexto em que ele foi escrito. Não era um livro moral para a vida cotidiana. Era, na verdade, um manual sacerdotal, escrito para orientar o funcionamento do templo. Um manual para os rituais, os sacrifícios e a organização religiosa do povo hebreu há mais de 3.000 anos. Ou seja, Levítico não era sobre como ser uma boa pessoa. Era sobre como manter o templo funcionando dentro das regras daquele sistema religioso antigo. E essas regras eram divididas principalmente em duas categorias: pureza moral, as leis universais, relacionadas à ética, à justiça e ao cuidado com o próximo, como não matar, não roubar e não explorar os mais pobres, e a pureza ritual, toeva, as leis cerimoniais e simbólicas que organizavam o culto dentro do templo, como evitar certos alimentos, certos tecidos, certos comportamentos e certos rituais. A palavra toeva, traduzida como abominação da Bíblia no hebraico, aparece justamente nessa segunda categoria, que falava sobre os ritos, costumes e tabus de pureza, não como pecados universais. Helminiak explica que, no Antigo Testamento, a palavra usada para abominação, toeva, não significa pecado moral, como matar, roubar ou explorar o pobre. Toeva, traduzida do hebraico, significa impureza ritual, uma quebra de costume religioso, algo parecido com uma etiqueta social. Para entender isso, imagine algo muito simples. Na mesma lista de abominações, a Bíblia também condena comer carne de porco e usar roupas feitas de 2 tipos de tecido. Se você estiver usando uma calça jeans com um pouco de elastano, você acabou de cometer a mesma abominação descrita ali, que também abominava a suposta prática homossexual. E ninguém em sã consciência acha que alguém vai para o inferno por causa de um pouco de elastano. Helminiak argumenta, então, que o texto não fala sobre amor entre 2 pessoas do mesmo sexo, mas sobre regras antigas de pureza do templo, que deixaram de ter valor quando Jesus chegou. Para entender por que deitar-se com outro homem era visto como impureza ritual, precisamos abandonar completamente a nossa ideia moderna de sexualidade, identidade ou amor. Naquele contexto, o mundo era entendido por categorias fixas e rígidas, puro e impuro, sagrado e profano, masculino e feminino, vida e morte. Qualquer coisa que misturasse essas fronteiras simbólicas era vista como uma ameaça à ordem do templo. É por isso que Levítico também proíbe roupas feitas de 2 tecidos, certos tipos de alimentos e misturas de sementes no mesmo campo. Nada disso era pecado moral. Era apenas impureza ritualística. Na mentalidade hebraica antiga, o ato sexual era lido simbolicamente. O homem representava atividade e honra, a mulher, receptividade e passividade. Quando um homem assumia o papel sexual passivo, isso era visto como uma quebra da ordem simbólica, não como uma condenação do desejo ou do amor entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o problema não era a relação, era o símbolo. Mas é claro que desde a vinda do Messias, todas essas purezas do ritual não se aplicam mais.
Isso porque Jesus viveu dentro dessa cultura e conhecia profundamente essas leis, e ainda assim quebrou todas as regras de pureza ritual. Ele tocou em leprosos, falou com os samaritanos, sentou-se com os considerados impuros. Jesus mostrou na prática que o sagrado não estava mais no templo, mas na dignidade humana. Se essas regras de Levítico tivessem valor moral, até para os dias de hoje, Jesus teria reforçado. Mas ele não disse uma única palavra sobre homossexualidade. Se a homossexualidade fosse mesmo um pecado grave, mortal, destrutivo para a humanidade, como alguns pregam, por que Jesus nunca mencionou isso? Ele falou sobre divórcio, sobre riqueza, sobre hipocrisia, sobre violência, sobre orgulho espiritual. Ele corrigiu tradições antigas, quebrou tabus, defendeu adúlteras e até comeu com pecadores. Se Jesus tivesse algo a condenar sobre a homossexualidade, ele teria dito, não acha? Pense assim. Imagine que você está listando as regras mais importantes para a vida. Jesus dedicou tempo para criticar a hipocrisia dos ricos e até redefiniu o divórcio. Se a homossexualidade fosse um pecado que levaria a humanidade à destruição, por que Jesus ficaria absolutamente calado sobre o assunto em seu sermão mais importante? O silêncio, neste caso, fala mais alto do que o barulho das interpretações preconceituosas modernas. Para Helminiak, esse silêncio não é descuido de Jesus, é pura teologia, porque quando Jesus reformula a lei, ele troca a pureza ritual por amor, justiça e misericórdia. O que antes era impuro perde o sentido diante de um Deus que se aproxima e não se afasta. Por isso que usar Levítico hoje para condenar relações homoafetivas é retirar o texto bíblico do seu real contexto, é ignorar a reforma radical feita por Jesus e também é transformar regras de um ritual antigo como arma contra pessoas LGBT+. Levítico falava de rituais. Jesus falou de amor. E essa diferença muda tudo. Agora surge uma pergunta inevitável, e talvez a mais importante de todo esse vídeo. Se Jesus não condenou, de onde veio então essa condenação tão pesada? O historiador e teólogo John Boswell foi direto ao ponto ao estudar os primeiros séculos do cristianismo. Ele mostra que, nos primórdios da Igreja, não existia essa obsessão moral com a homossexualidade. As primeiras comunidades cristãs estavam preocupadas com outra coisa: sobrevivência, perseguição, solidariedade e amor ao próximo. Não havia uma doutrina sistemática para vigiar desejos íntimos. Boswell diz que a condenação intensa, organizada e constante à homossexualidade não nasce com Jesus, nem com os apóstolos. Ela começa a ganhar força séculos depois, especialmente na Idade Média. E por quê? Porque a Igreja deixou de ser apenas uma comunidade espiritual e se tornou uma instituição de poder. Nos primeiros séculos, o cristianismo era um movimento marginal. Pequenas comunidades que se reuniam em casas, sem terras, sem exércitos e sem controle político. Mas isso muda radicalmente a partir do momento em que o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. A partir daí, a Igreja deixa de cuidar apenas de almas e passa a administrar a vida social inteira. Ela começa a controlar terras, impostos, heranças, casamentos, nascimentos e mortes. Em muitos lugares da Europa medieval, não existia Estado separado da Igreja. O batismo registrava o nascimento, o casamento legitimava herdeiros. O funeral marcava o fim legal de uma vida. Quem estava fora desses rituais estava fora da sociedade. Nesse cenário, a reprodução se torna um assunto político. Uma população que cresce garante mais trabalhadores, mais soldados, mais fiéis, mais impostos e mais poder.
Por isso, a família heterossexual monogâmica passa a ser exaltada como modelo ideal, não como vontade divina, mas como estrutura social funcional. Ela organizava heranças, mantinha propriedades dentro das linhagens, garantia continuidade econômica e estabilidade do sistema. Qualquer forma de sexualidade que não estivesse ligada à reprodução passa a ser vista como uma ameaça. Não porque fosse imoral em essência, mas porque não produzia filhos, não fortalecia o sistema e não servia à lógica de expansão e controle. É nesse ponto que a homossexualidade começa a ser enquadrada como desvio grave, não para refletir o que Jesus pregava, mas para organizar, controlar e manter o sistema funcionando. Boswell usa uma analogia simples. É como se uma empresa fosse criada com valores flexíveis, humanos e abertos, mas séculos depois, novos gestores criassem regras duras que nunca foram ditas pelo fundador. E aqui a pergunta volta, ainda mais forte: Jesus abominava a homossexualidade? Ou foi a instituição, muito tempo depois, que precisou transformar o medo em doutrina? Essa distinção é crucial, porque ela separa Cristo da igreja institucional e mostra que muitas dores que pessoas LGBT carregam hoje não vêm do Evangelho, mas de decisões históricas feitas por homens em busca de controle. Entender isso não é atacar a fé, é a liberdade. Agora chegamos a um ponto decisivo. Se a Bíblia realmente fosse um livro obcecado em punir quem foge da norma sexual, por que ela faz exatamente o oposto com os corpos mais marginalizados do seu tempo? Theodore Jennings Jr., em uma leitura queer da Bíblia, chama a atenção para uma figura esquecida hoje, mas central no mundo bíblico: o eunuco. Eunucos eram homens que não se encaixavam no modelo tradicional de masculinidade. Não podiam gerar filhos, não representavam força militar, não serviam à lógica reprodutiva da sociedade. Em termos antigos, eram considerados incompletos, corpos fora da norma, identidades ambíguas. Se existisse alguém que deveria ser excluído por uma religião baseada em reprodução e pureza, seriam eles. Mas o que a Bíblia faz? Ela os acolhe. Em Isaías 56 diz: "Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado." Isso significa que Deus afirma que os eunucos que buscam justiça e fidelidade receberão algo melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno, um lugar dentro do templo, pertencimento. Isso quebra completamente a lógica da exclusão. Talvez você esteja se perguntando agora: mas e a sexualidade? Isso não é sobre orientação sexual. E é justamente esse o ponto. A Bíblia não está preocupada em vigiar desejos, mas em incluir pessoas. Ela rompe com a ideia de que valor humano vem da capacidade de reproduzir, de se encaixar ou de corresponder a uma norma corporal ou social. Jennings argumenta que esse padrão se repete na vida de Jesus. Cristo não se aproximava dos corpos aceitos, ele caminhava com quem estava à margem. Pobres, doentes, estrangeiros, excluídos. Quando falamos de homossexualidade e Cristo, precisamos olhar para esse movimento constante de inclusão. Jesus não perguntava quem você amava antes de acolher. Ele perguntava se o indivíduo sofria, se era rejeitado, se era empurrado para fora. A mensagem é clara. O Evangelho não é um código de exclusão moral, é uma prática radical de pertencimento. Se a Bíblia abraçava aqueles que não se encaixavam na norma do seu tempo, por que hoje ela seria usada para expulsar, ferir e silenciar pessoas LGBTQ+.
Talvez o problema nunca tenha sido o texto, mas quem decidiu usá-lo como arma. Se chegamos até aqui, uma coisa já ficou clara. O conflito entre fé e homossexualidade não nasceu em Jesus. Ele nasceu nas interpretações, nos interesses institucionais e no medo humano de perder controle. Vimos que Paulo, em Romanos, falava sobre cultos pagãos e exploração sexual, não sobre a prática homossexual. As leis de Levítico falavam de pureza ritual, não de amor entre iguais, que Jesus rompeu com essas regras antigas, tocando os impuros, acolhendo os excluídos e nunca mencionando a homossexualidade. Que a condenação pesada surgiu séculos depois, quando a Igreja virou poder político e passou a administrar corpos, famílias e reprodução. E que a própria Bíblia acolhe aqueles que estavam fora da norma, como os eunucos, prometendo dignidade, nome e pertencimento. Tudo isso nos leva à pergunta central: o que Jesus pregava? Jesus não construiu um sistema moral para vigiar desejos. Ele construiu uma ética baseada na libertação do medo, da culpa e da exclusão. E então vem a pergunta que desmonta todas as outras. O que Jesus diz sobre o amor? Jesus diz que o amor está acima da lei, que o amor atravessa fronteiras, que o amor vale mais do que sacrifício, mais do que tradição, mais do que qualquer regra religiosa. Se o amor liberta, mas uma doutrina aprisiona, talvez essa doutrina tenha se afastado de Cristo. O agente da mudança não é uma igreja, nem um pastor, nem uma instituição. É você. O meio da solução é a sua autonomia espiritual e intelectual. Ler, questionar, reinterpretar, separar Jesus da estrutura que fala em nome dele. E a finalidade é simples, mas profunda. Viver uma fé que não te fragmenta, não te culpa por existir, não te obriga a escolher entre amar e crer. Talvez o maior ensinamento de Jesus não seja sobre céu ou inferno, mas sobre humanidade. Ser cristão, no sentido mais radical da palavra, é escolher o amor mesmo quando ele desafia tradições. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que Jesus condenaria o amor entre duas pessoas? Ou que ele condenaria um sistema que ensina pessoas a odiarem a si mesmas? Conta aqui nos comentários a sua experiência com fé, religião ou espiritualidade. Seu relato pode ajudar alguém que ainda acha que está sozinho. E se esse vídeo te trouxe alívio, reflexão ou reconciliação, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Porque fé que fere não vem de Cristo. E amor que liberta sempre foi o centro da mensagem dele para o mundo.